E hoje eu quero falar do como Jesus, que é o caminho, afeta as nossas vidas. Eu acho que talvez a gente tenha um conceito errado de quais as mudanças que vão acontecer, que vão acarretar esse novo caminho na nossa vida, né? Assim também como os judeus tiveram alguns equívocos a respeito de Jesus. E eu quero compartilhar com você algumas coisas nesse dia. Por quê? Talvez você entregou a sua vida a Jesus, você está vivendo o cristianismo, você faz parte do corpo de Cristo e algumas coisas estão acontecendo na tua vida e talvez por um ensinamento errado você não está conseguindo compreender aquilo que Jesus está desenvolvendo na tua vida a partir dessa nova história, a partir dessa nova vida, a partir desse novo tempo, a partir desse novo caminho. Então, algumas mudanças começam a acontecer. Uma configuração nova é proposta a mim e a você a partir do momento que nós recebemos a Jesus na nossa vida. E a gente precisa ter compreensão de quais são essas mudanças, quais são os novos formatos da nossa vida. E eu quero ler um texto com você que está no livro de Marcos, ainda no capítulo 1, e nós estamos dando seguindo aí os passos de Jesus, tá? E eu quero falar de alguns ambientes, tá bom? Alguns ambientes que Jesus ele acabou influenciando e afetando. E eu tenho certeza absoluta que você vai se identificar em algum momento com essa palavra, tá? Quero mandar um abraço pro Caio, pro Diogo e pra Karen, tá? São filhos da Lene. Gostam muito das palavras que a gente traz. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Um abraço de toda a comunidade para vocês. Vamos lá então, pega aí a sua Bíblia no livro de Marcos. Marcos, o capítulo 1. E nós vamos ler alguns versículos para a gente ter uma compreensão daquilo que Deus quer falar conosco neste dia. Pega aí a sua Bíblia, seja ela física, seja ela no Smart, e vamos todos acompanhar o texto, porque eu vou pontuar. À medida que a gente for avançando dentro do texto, eu vou pontuar algumas coisas, tá? Vamos ler a partir do versículo 16 do livro de Marcos. O texto vai dizer assim, ó. E andando junto do mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo suas redes, o seguiram. E passando dali, pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Estando na sinagoga deles, um homem com espírito imundo, o qual exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo Deus. E repreendeu o demônio Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. E então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Bom, todo mundo que decidiu andar com Jesus de forma sincera, tá?
você que anda com Jesus de forma sincera, você que anda com Jesus de forma íntegra, todos nós seremos afetados por Jesus de alguma forma. Se você diz estar andando com Jesus e a sua vida ainda não foi afetada por Jesus, existe um equívoco no seu evangelho, existe um equívoco na sua espiritualidade, tá? Jesus, ele entra nesse ambiente a qual a gente tem falado do texto de Marcos. Ele entra e ele começa a diluir as expectativas erradas dessa gente. Porque qual é a referência de profeta que essas pessoas têm? É o Moisés. O Moisés, até então, foi o maior profeta que havia nascido e exercido a função em Israel. Então tudo vem afluindo a partir da pessoa do Moisés. E quando Jesus ele vem numa outra proposta. Por quê? O Moisés é o homem da lei. E a lei não consegue afetar a nossa vida da mesma maneira que Jesus afeta. Por quê? O poder da lei está na condenação. A lei, ela expõe o seu pecado, mas ela não perdoa pecado. A lei, ela traz à tona os nossos erros, mas ela não tem poder de nos justificar. Então, a ideia que eles tinham era a ideia do profeta Moisés. E Jesus, quando ele vem, ele traz uma nova proposta. Ele já não vem caminhando dentro dos passos do Moisés. Por isso, Jesus ele vai frustrar as expectativas de todos os religiosos. E agora Jesus ele começa uma caminhada, tá? No início do seu ministério. E a primeira pessoa, o primeiro grupo que ele afeta é Pedro e André. E o texto vai dizer que eles estavam o quê? Lançando a rede ao mar. E aí a gente percebe que eles estão trabalhando. E Jesus olha para esses meninos e fala: olha, eu vou fazer vocês pescadores de alma. É claro que Jesus não chamou todos os pecadores para serem pescadores de alma. Mas presta atenção numa coisa. Jesus olha para o trabalho que eles estão exercendo. E ele fala assim: olha, a partir do trabalho de vocês, eu vou fazer com que vocês alcancem vidas. Isso é muito sério e poderoso. Por quê? A gente tem a ideia de que a vida cristã é apenas dentro do ambiente religioso. Mas Jesus está fazendo o que com André e Pedro? Está afetando o trabalho deles. Ele está dizendo assim: olha, o trabalho de vocês a partir de hoje vai ser para glorificar o meu nome e vai ser para trazer pessoas para o reino de Deus. E a gente precisa ter esse entendimento de que não tem que ser apenas o nosso louvor ou a nossa adoração que tem que ser afetada por Jesus a ponto de afetar as outras pessoas. Mas o nosso trabalho, ele precisa ser afetado por esse caminho. O nosso trabalho, a nossa vida, entre aspas, secular, ela precisa ser alcançada por Jesus. De maneira que, às vezes, Jesus vai colocar você num ambiente de trabalho, não apenas para você suprir a tua necessidade de pão, não apenas para você suprir a tua necessidade material. Jesus vai te colocar dentro de um ambiente de trabalho para que você seja um pescador de almas. Para que o teu trabalho glorifique o nome do Senhor. Esse caminho não alcança apenas os limites que você estabelece. Não, porque às vezes a gente quer ser afetado apenas nos ambientes, sabe, que a gente deseja. A gente pensa, às vezes, que o nosso coração é a bússola pela qual Jesus navega. A gente pensa que o nosso coração é a bússola de Jesus, sabe? Porque a gente deseja alguma coisa, Jesus vai ter que afluir naquela direção do desejo da nossa alma, quando, na verdade, o Evangelho é totalmente ao contrário. Jesus tem que ser a nossa bússola. Quando a gente chega no versículo 20, a gente vai ver
Tiago e João deixando Zebedeu, o seu pai. Sabe por quê? Esse caminho novo vai afetar as suas relações. Seja relações sanguíneas, consanguíneas, sejam relações apenas afetivas, preste atenção numa coisa: Jesus vai afetar os seus relacionamentos. Quando Jesus ele toma por completo a tua vida, que você entra nesse caminho, essa proposta nova do Evangelho, todas as relações à sua volta elas vão ser afetadas, seja dentro da tua casa, seja fora da tua casa. A maneira com que você vai se relacionar com as pessoas vai ser totalmente oposta da maneira com que você se relaciona no ambiente carnal, porque quando o Espírito, ele se apodera da tua vida, todas as suas relações se tornam relações para a glória de Deus, de maneira que você já não tem mais preferências ou apegos, ou você não faz mais acepção de pessoas. Quando você desenvolve relações em Cristo, principalmente a partir do corpo de Cristo, dá-se a sensação que todas as pessoas se tornam, entre aspas, de forma igualitária para vocês. O outro se torna universal. Você lembra o que Jesus disse às pessoas quando foram procurar ele e que disseram assim: olha, a sua mãe e seus irmãos estão aí te aguardando lá de fora. Ele disse assim: olha, a minha família é esses aqui, ó. Essas pessoas são minhas famílias. Por que as nossas relações são afetadas? Porque o amor de Cristo entra dentro da tua vida. E deixa eu te falar uma coisa séria, cara. Quem recebeu o amor de Cristo não é capaz apenas de amar familiares, não é capaz apenas de amar pessoas que vão retribuir o teu amor. Quem recebeu o amor de Cristo ama sem distinção de cor, de raça, sem distinção de classe. Quem recebeu o amor de Jesus Cristo não fica preso a apenas amores biológicos, a apenas amores que vão te retribuir de volta. Quem recebeu o amor de Cristo está livre para amar qualquer pessoa. Suas relações vão ser afetadas de um amor como um vulcão dentro do teu coração, vai começar a entrar em erupção e você vai olhar para as pessoas e você não vai compreender de onde sai tanto amor. Sabe o que é isso? É o caminho novo afetando as tuas relações. Versículo 21, a Bíblia vai dizer que Jesus ensinava, só que ele ensinava com autoridade, ele não ensinava como os escribas ensinavam. Jesus ensinava com uma autoridade surpreendente que chocou a todos. E por que o texto de Marcos vai falar dos escribas? Porque os escribas eram os caras que copiavam a lei, eram os caras responsáveis pela letra, eram os caras que manuseavam a letra, e toda a habilidade deles não se comparavam à autoridade que Jesus tinha na fala. Esse caminho vai afetar a tua maneira de falar. Você vai perceber que as pessoas vão querer te ouvir. Você vai perceber que as pessoas vão vir até você para que você dê a eles da água da vida. E a água da vida, ela se projeta através da palavra. A nossa fala vai ser tocada. Se você está nesse caminho e você continua com a mesma fala, alguma coisa está errada. Se você ainda continua caminhando dentro das palavras torpes, se o seu dicionário não mudou, se o jeito que você fala, a maneira com que você coloca as palavras não mudou, é porque o caminho que você está trilhando ainda não é Cristo. E quando a gente fala dessa palavra, da maneira de falar, a gente não está falando da nossa erudição, a gente não está falando, sabe, de um intelecto aguçado, a gente não está falando, sabe, de gente que domina os oráculos, não. A gente está falando de gente que quando fala, traz na fala consigo a dose certa do céu. E a dose certa do céu é carregada de perdão, amor e graça.
todo aquele que fala em nome do Senhor, ele tem o poder de mudar o destino, a trajetória da vida das pessoas. Versículo 24. Havia um homem que tinha um espírito imundo naquele ambiente ao qual Jesus estava. E ele vai dizer assim, olha, eu bem sei quem você é, Jesus. Eu sei quem é você. Quando você começa a andar nesse caminho, esse novo caminho, preste atenção numa coisa, você vai deixar de ser um qualquer, uma qualquer no mundo espiritual. Quando você entrar literalmente nesse caminho, os demônios vão reconhecer você. Sim, os ambientes vão te reconhecer. O mundo espiritual vai saber quem você é. Talvez por isso, tanta retaliação. Talvez por isso, tantas vezes você tem que despertar de madrugada para orar. Talvez por isso, a tua batalha é aquela que Paulo nos ensina em Efésios. Não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades que trafegam nas regiões celestiais. E olha, vou te falar uma coisa. É difícil as batalhas espirituais que a gente enfrenta, não é? Mas também, veja por um outro ângulo, um outro olhar. É bom ser reconhecido no inferno como alguém que serve a Jesus, que ama a Jesus. É bom quando o ambiente nos reconhece como autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. Então você vai deixar de ser um qualquer, uma qualquer. Você entra em guerra espiritual e aí você às vezes se cansa, às vezes você diz não aguento mais, não suporto mais, é porque o mundo espiritual te reconhece. É porque eles sabem que o que você carrega é muito precioso e é muito poderoso. É porque o mundo espiritual sabe que você está num ambiente de oração e que você foi afetada por Jesus, e agora a tua oração, que é a oração do justo, pode muito em seus efeitos. Por isso, a tristeza, a angústia, o sentimento da incredulidade, da desistência para fazer você parar de orar, é porque o mundo espiritual te reconhece. Então, volte para o lugar que Jesus quer que você esteja. Sabe uma última coisa extraordinária? Jesus, ele liberta esse homem. E o texto do versículo 31 vai dizer assim: e tomou ele pela mão e levantou. Sabe o que é demais em Jesus? Jesus não é apenas dotado de orações. Jesus apenas não ora. Jesus pega pela mão. Jesus levanta. A oração é apenas o primeiro passo de quem quer libertar alguém, de quem quer trazer alguém para esse ambiente de libertação. A oração é apenas o primeiro passo para você que está aí, orando por tua família, orando por tua casa, orando pelos teus filhos, orando pelos teus amigos. A oração é apenas o primeiro passo. E aí eu vou te dizer uma coisa, tá bom? Se você entrou nesse caminho e você não está disposto a estender a mão e você não está disposto a levantar pessoas, não ore por elas. Isso é sério, né? Como assim? Se você não está disposto a estender a mão e você não está disposta a levantar pessoas, não ore e não pregue para elas. Porque existe um ambiente de hipocrisia no meio religioso que se ora muito, mas quando chega esse momento de estender a mão e de levantar quem está caído, não é comigo, não é para mim, não. Olha como Jesus é completo. Por quê? Estar dentro desse caminho vai afetar a sua responsabilidade para com o próximo. E olha como Jesus é completo. Jesus liberta, ora, repreende o mal e agora toma pela mão e levanta. Entenda uma coisa, isso é muito sério.
Tem coisas que você vai resolver com oração, mas nem tudo se resolve com oração. Tudo se inicia com oração, mas nem tudo se resolve apenas com oração. Falta gente para estender a mão, falta gente para levantar do chão, falta gente para abraçar. E quem está no caminho foi afetado por Jesus. E o seu senso de responsabilidade em relação ao outro também foi afetado. O apóstolo Paulo vai dizer, olha, tenha o outro como prioridade. Submetam-se uns aos outros. Isso também faz parte de quem está cheio do Espírito. Se prepara, porque estar nesse caminho vai te afetar. E a gente passou muito tempo ouvindo que seríamos afetados porque nossa vida seria uma bênção, nossa casa seria uma bênção, nossa família seria uma bênção, nós seríamos ricos, nós seríamos prósperos. Não significa que isso não vai acontecer, mas existem áreas da nossa vida que serão afetadas que nem todo mundo está disposto ou disposta a vivenciar isso. E talvez hoje você está assim, trabalho afetado, relações afetadas, o modo de falar foi afetado, é todo mundo querendo te ouvir, é todo mundo te procurando. São as retaliações, a perseguição, porque o mundo espiritual te reconhece. É o próximo que você se preocupa e se ocupa com ele o tempo todo. Você foi afetado por Jesus. Ou você foi afetada por Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por esse dia. Obrigado por essa palavra. Obrigado por essas vidas que aqui estão, Senhor. Obrigado por cada um de nós, ó Deus, que entramos nesse caminho e estamos passando por esse processo de transformação diário, Senhor. Sim, ó Pai, quando Tu chamou Pedro, João, André, eles não estavam prontos. Quando Tu chamou eles, Tu não exigiu nenhum currículo, ó Senhor. Foi a caminhada que os tornou, foi a caminhada que os transformou. Porque, Senhor, estar perto de Ti é que nos transforma. Senhor, que nós possamos nessa semana receber essas novas configurações, ó Pai. Que nós possamos, ó Deus, ser tratados e moldados nesses dias, Senhor. Em nome de Jesus. Eu abençoo cada lar, cada família, para a glória do Teu nome. Nós Te louvamos e Te bendizemos. Amém. Amém? Deus abençoe você, sua casa, sua família. Amanhã, o pastor Michel vai estar dando continuidade. Um novo caminho. Não deixe de participar dessa série. Na quinta-feira, o pastor Daniel vai estar ministrando ao nosso coração e eu tenho certeza que vai ser uma bênção extraordinária. A palavra falou com você? Se falou, compartilha. Não importa a plataforma que você está, compartilha ela aí com seus amigos, com seus familiares. E sábado temos ajuntamento, tá bom? E eu espero você lá no centro de Guarulhos, às 19h30. Vem cultuar com a gente. Tempo de adoração, louvor e palavra vai ser uma bênção para a tua vida. Deus abençoe, uma boa noite para você e até amanhã. Nos vemos por aqui.